Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Airtrading. Esta semana ficou marcada pela publicação das taxas de juros por parte de 4 bancos centrais. Primeiro, o Banco da Austrália, que tal como se esperava manteve a sua taxa de juros nos 4,35%, mantendo assim os custos de empréstimo pela 9ª reunião consecutiva. Contudo, retirou da sua nota que lançou à imprensa, que publicou à imprensa, a possibilidade de vir a subir as taxas de juros no futuro, acabando por isso por desvalorizar a sua própria moeda, o dólar australiano. Em segundo, tivemos o Banco do Canadá, que anunciou uma descida de 50 pontos base na sua taxa de juros pela segunda vez consecutiva, o que deixa a taxa nos 3,25%. A decisão ocorre depois da economia canadiana ter crescido menos do que o previsto no terceiro trimestre e haver receios de futuras tarifas impostas por parte dos Estados Unidos, o seu maior importador, quando Donald Trump assumir o poder. Em terceiro lugar, tivemos o Banco Nacional Suíço, que anunciou de forma surpreendente uma nova descida da taxa de juros de referência de 1% para 0,5%, que justificou com a menor pressão sobre a taxa de inflação. Esta descida foi superior ao que previam os analistas, que era uma descida de apenas 25 pontos base. Em quarto e último, e confirmando aquelas que eram as expectativas nos mercados, o Banco Central Europeu decidiu baixar pela terceira reunião consecutiva a sua principal taxa de juros de referência, que hoje em dia é a taxa de depósito, passou dos 3,25% para os 3%, dando assim mais um passo para colocar um ponto final na imposição de uma política monetária restritiva para controlar a inflação. Por último, destacamos o dado da inflação nos Estados Unidos da América, que foi publicado na quarta-feira passada e que acelerou em novembro pelo segundo mês consecutivo, ficou nos 2,7% contra os 2,6% em outubro. Já a inflação subjacente, que é aquela que exclui o preço da energia e dos alimentos devido à sua maior volatilidade, manteve-se em 3,3%. Se a inflação continuar a subir nos próximos meses, poderá interromper a descida nas taxas por parte da Reserva Federal Norte-Americana. E por falar em Reserva Federal Norte-Americana, a Fed, para esta semana teremos novamente as decisões da taxa de juros por parte de 3 bancos centrais. A Fed, que irá anunciar na quarta-feira, e o Banco do Japão e o Banco de Inglaterra na quinta-feira. No caso da Fed, espera-se uma descida de mais 25 pontos base na taxa de juros, a qual deverá passar do intervalo dos 4,5 a 4,75 para o intervalo entre os 4,25 e os 4,50. Contudo, os investidores estarão sobretudo atentos aos comentários de Jerome Powell, que é o governador da Fed, à procura de indicações sobre o ritmo dos cortes na taxa de juros que a Fed pretende fazer no próximo ano. De resto, importa ainda destacar que esta semana será publicado na quinta-feira o dado do PIB nos Estados Unidos da América e promete aumentar a volatilidade dos mercados financeiros. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade, esta semana destacamos o comportamento em termos técnicos do crudo WTI. Observando o gráfico em velas diárias do crudo, é possível constatarmos que estamos há cerca de 2 anos numa lateralidade. Mas, ao longo dos últimos meses, sobretudo na segunda metade deste ano, temos visto que, apesar da lateralidade se manter no longo prazo, vemos uma atual tendência descendente, a qual promete, mais tarde ou mais cedo, levar o preço do crudo para novos mínimos e, portanto, é muito provável que possamos, no futuro, ver o preço do barril do crudo em algum momento a cair para as zonas em torno dos $60 ou até, quem sabe, $50. Contudo, enquanto essa continuação das quedas não leva o preço do crudo a novos mínimos,
aquilo que nos compete fazer é negociar exatamente esta lateralidade que ao longo destes anos nos tem dado muitas oportunidades e que na semana passada assim voltou a acontecer. Portanto, se olharmos então para o gráfico só em velas diárias nos últimos, desde maio de 2023 até aos dias de hoje, podemos traçar aqui uma linha de suporte horizontal que vem aqui dos mínimos feitos em maio de 2023 e vamos perceber que esta linha, ao longo destes anos, sempre que voltou a ser testada, o que levou a acontecer foi o preço do crudo voltou normalmente sempre a subir. E isso tem acontecido de forma ininterrupta, sobretudo durante os últimos meses, que durante várias ocasiões estivemos a cotar em torno desta região de suporte, a região entre os 67 e os 68 dólares o barril, e novamente na semana passada voltámos a lá estar. E foi por isso uma nova oportunidade para comprar crudo, negociando esta lateralidade e sabendo que, apesar de mais tarde ou mais cedo o preço do crudo provavelmente vir a fazer novos mínimos, enquanto isso não acontecer, sempre que viemos a esta região de compra, temos uma oportunidade exatamente para comprar com um pouco um risco pequeno, porque o stop ficará sempre abaixo destes níveis. Quando estes níveis forem quebrados, obviamente temos que saber saltar fora, mas enquanto funcionar, vai-nos dando de forma cumulativa bastantes ganhos. Foi mais uma semana que nos deu mais de 5%, ainda assim temos em vista a possibilidade de ver o preço, portanto, do barril do petróleo a seguir mais para o nível dos 61,8 Fibonacci. No entanto, esta região onde atualmente se encontra é já uma zona de pressão vendedora de curto prazo, onde faz todo o sentido encaixar ganhos, esperando que mais tarde ou mais cedo, caso venha a ser quebrada, possamos ir então à zona entre os 74 e os 76 dólares, região essa que acreditamos a ser uma zona muito importante de pressão vendedora e que mais tarde poderá fazer o preço do crudo subir. Para já, mantém-se esta lateralidade e, portanto, é mais uma semana em que conseguimos beneficiar com os movimentos do mercado. Se está interessado em conhecer os nossos serviços e aprender a investir de forma consistente e sustentável, não hesite em contactar-nos via WhatsApp, telefone ou e-mail. Tenha uma ótima semana de trading e até para a semana.